O Fluminense vai até Salvador tentar vencer o Vitória. Coisa que o Fluminense não tem feito muito habitualmente no Brasileirão ou na Copa Sul-Americana. É vencer o jogo, né? É bem verdade. Fica tudo ainda mais difícil quando você percebe que o Fluminense está mandando o seu time totalmente alternativo lá para Salvador. O jogo hoje é complicado. O jogo hoje, com certeza, não será molezinha. Do lado de lá tem um time que tá brigando com unhas e dentes pra não cair. E do nosso lado, uma galera que vai querer mostrar serviço. Se é pra gente se agarrar em alguma coisa no jogo de hoje contra o Vitória, é o fato de que o Fluminense, nos últimos jogos do Brasileirão, vem despencando e vai querer mostrar serviço pra estar em campo. Jogadores que viajaram pra estar em campo na sequência do campeonato. Um Fluminense diferente, teremos mudanças. Soteldo não viajou, já trago uma boa notícia. Enfim, tudo que você precisa saber sobre Vitória e Fluminense, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral pra gente. E já vamos com as informações básicas do jogo de hoje. O Fluminense enfrenta a equipe do Vitória já no segundo turno do Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, estamos falando da 5ª rodada do retorno. O Fluminense tem 2 jogos a menos lá do primeiro turno ainda. O jogo é hoje às 4 da tarde, abre a rodada do Brasileirão com esse jogo às 4 da tarde, lá no estádio Manuel Barradas, no Barradão, em Salvador. A partir das 2, já estamos ao vivo aqui no Raiz Tricolor, no Jornal da KTO 1902, para a transmissão de Vitória Fluminense. Vitor Lessa direto lá do Barradão. A transmissão com imagens do jogo é exclusiva lá só do Premier, tá? Mas você pode acompanhar aqui também nos nossos canais do Jornada KTO 1902. Deixa eu falar que a arbitragem será feita pelo senhor Matheus Delgado Candansan. O que é a comissão de arbitragem da CBF, olhando na cara do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, olhando na cara de cada um de nós, tricolores, e dando uma sonora, bela gargalhada. Mas daquelas assim, de perder o fôlego, de tão idiota, de tão otário que a gente fica perante esses malandros da CBF. Por quê? Porque Matheus Delgado Candansan é um árbitro horroroso, que inclusive apitou o Fluminense Vitória no primeiro turno, jogo no Maracanã, e não deu um pênalti ridículo em cima do John Arias. E eu sempre gosto de falar que uma coisa que é importante, que é o seguinte: o John Arias perdeu um gol, era uma bola fácil para ele fazer o gol, ele acaba se embolando, dá um corte, sofre o pênalti, e o Candansan não dá. O último jogo que ele apitou do Fluminense foi o Fluminense 2-0 no Bahia. Você pode até achar bem assim: Gabriel, o Fluminense ganhou, você tá feliz. Não. Outra péssima arbitragem. Um árbitro extremamente fraco, não tem o menor controle do jogo. É ruim, árbitro ruim. Espero que hoje não seja um problema nessa partida. Vamos lá, tá? A gente fala... Eu acho que eu tenho que te mostrar a tabela do Brasileirão. Por que especificamente? Deixa eu te mostrar aqui, já vou te mostrar até na parte do simulador aqui do Globoesporte.com. Olha o que pode, não é provável, tá? Não é provável que aconteça, mas deixa eu te mostrar o que pode acontecer nessa rodada. Já vou fazer a abertura aqui te falando o seguinte: Fluminense nessa rodada só perde uma posição, na pior das hipóteses só perde uma posição. Fluminense inicia a rodada em 10º e só pode cair no máximo para 11º. Você pode virar e falar: Gabriel, então tá tranquilaço, né? Tá de boa, apesar da gente vir de uma sequência muito ruim. Você pega ali a sequência do Fluminense no Brasileirão, a gente vem de uma sequência de derrota por 1-0 em casa pro Corinthians, empate com o Santos em 0-0 na Vila, derrota pro Red Bull Bragantino lá em Bragança por 4-2. Então assim, os últimos 3 jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro, você vai encontrar aí, 3 jogos, 2 derrotas, um empate. E se voltar ainda mais 2 jogos antes, a gente ganhou do Fortaleza e empatou com o Bahia. Então também não é necessariamente uma ótima pontuação. Mas o Fluminense vem de 3 jogos, a gente fez 1 ponto em 3 jogos contra times que dava pra gente ter pontuado. O Red Bull Bragantino não ganha de ninguém há 200 jogos. O Corinthians fez uma partida péssima e é um time de meio de tabela. E o Santos briga lá embaixo. Dava perfeitamente pra ter feito mais pontos, né? Então, com certeza, Gabriel, o que você vai me mostrar aí vai me mostrar que o Fluminense vai habitar a zona de rebaixamento, né? Não. Falei, o Fluminense só pode perder uma posição nessa rodada. Mas olha o drama que pode acontecer
como eu falei, tá? Não são os resultados prováveis, pelo amor de Deus. Mas se o Vasco ganhar o Flamengo, se o Fortaleza ganhar o Palmeiras, se o Juventude ganhar o Mirassol, se aí aqui o Fluminense até pode perder 2 posições, tá? Para deixar claro, que é o Inter ganhar o Grêmio. Aí a gente pode acabar perdendo 2 posições. Então vamos nesse roteiro aqui, porque eu achei que o do Grêmio vencendo era melhor, mas você vai entender o porquê. Aí se o Ceará ganhar o Bahia, a gente perde 2 posições e vai para 12º. E aí digamos que o Botafogo perca para o Atlético Mineiro, que o Santos ganhe do São Paulo. Você vê que um monte de resultado que não é muito o padrão ali de acontecer. Cruzeiro e Red Bull não tem nada a ver com a gente. Esse resultado não muda em nada na nossa vida. E aí o Sport Corinthians, o Corinthians venceu o Sport, esse resultado é até mais provável. Se isso tudo acontecer e o Vitória ganhar a gente, não tô botando nem placar ali, dá uma olhadinha em como fica a tabela do Brasileirão. A gente tá em 12º. Tá tudo lindo, tudo tranquilo, né? Pois bem, 25 pontos, 3 pontos de diferença da zona de rebaixamento. Ah, mas o Vitória tem 2 jogos a mais. Pois é, e a gente tem 2 jogos para jogar contra Ceará e Mirassol que não tem a menor garantia de que a gente vai pontuar. E aí? E ainda assim, o Juventude, por exemplo, tem 1 ponto a menos e tem 1 jogo a mais só que a gente. Tá ali com 24 pontos. Entende como é que começa a ficar um negócio complicado? Óbvio, a sequência do Fluminense ela não é tão ruim no Campeonato Brasileiro depois desse jogo contra a equipe do Vitória. A gente vai ter ali uma sequência que tem um clássico contra o Botafogo. Esse jogo sim é ruim, mas é no Maracanã, a gente precisa tirar a zica contra eles. E depois disso a gente pega o Lanterna Sport fora de casa e o Atlético Mineiro em casa. 2 jogos que a gente é favorito para vencer. Mas dito isso, semana que vem tem um clássico. E pode ser, por exemplo, uma semana de que a gente fique empatado na zona de rebaixamento. Não era para ter perdido pro Corinthians. O jogo do Vitória diz respeito ao jogo do Vitória e aos outros. Eu vou falar agora, na parte do Bola e Campo, sobre poupar ou não poupar. Mas eu acho que tá dada a letra de que perder hoje com um time completamente reserva, focando no jogo de terça-feira para avançar na Sul-Americana e tentar esse título contra o Lanús, perder hoje não era o absurdo jogando com esse time aí que a gente vai jogar. Não é um absurdo. O absurdo foi deixar ponto em casa, deixar 3 pontos em casa, num jogo horroroso contra o Corinthians, em que a gente poupou boa parte do time, mas tinha capacidade de vencer o jogo. Lá foi a merda. Agora não era o problema. Mas enfim, hoje vai ter que se recuperar, vai ter que dar um jeito e ganhar o Vitória. Vamos falar dessa parte aí agora no Bola e Campo. Vamos lá, tá? As escalações vão aparecer aí na tela agora. Vamos lá. E aí, como eu faço habitualmente, eu vou colocar aí na tela a provável escalação da equipe do Vitória e vou montando a escalação do Fluminense quando a gente não tem certeza da escalação, né? A gente monta a equipe do Fluminense aqui juntos. Vamos lá, tá? Provável time do Vitória, Rodrigo Chagas é o treinador, assumiu há pouco tempo a equipe do Vitória depois da demissão do Thiago Carpini. É um treinador ainda em formação, né? Não é um treinador completamente pronto, tem 53 anos, tem algumas passagens por times menores lá da Bahia, do Nordeste, chegou a treinar o Porto Vitória do Espírito Santo, tá no comando do Vitória só há 2 jogos, 1-0 no Atlético Mineiro e derrota por 2-0 para a equipe do Fortaleza. Entrou, o Carpini saiu depois daquele 8-0 para o Flamengo. Time do Vitória provável para o jogo tem Lucas Arcanjo, aí na lateral direita uma dúvida, ou Raul Cáceres ou Claudinho, que era do Criciúma no ano passado. A zaga com Camutanga e Lucas Halter, a lateral esquerda com Ramon. Esse Ramon, acho que alguns vão se lembrar, ele foi durante um bom tempo do Red Bull Bragantino, estava no Internacional, foi emprestado à Vitória e é cria da base do Flamengo, né? Teve um problema aqui de um atropelamento no Rio de Janeiro e tal, enfim, então acabou sendo denunciado por homicídio culposo, né, porque estava um pouquinho acima da velocidade, era o que se dizia na época, mas não tinha culpa ali diretamente no atropelamento, enfim, uma série de complicações que acho que acabou detonando. É um lateral extremamente ofensivo e eu achava um lateral muito bom do Flamengo na época. Acho que esse problema todo ali, parece que o ciclista passou na frente do carro dele e tal, acabou dando uma quebrada na carreira do cara. E o cara, infelizmente, acabou morrendo, né, o ciclista. Meio de campo da equipe do Vitória, William Oliveira, aquele ex-Fluminense, Dudu. Tem possibilidade de ter mudanças nessa volância, mas é o que se especula na imprensa baiana, essa formação, com o Mateuzinho ou o Canta La Piedra. E sim, o nome dele é esse mesmo, Aitor Canta La Piedra, camisa 17, o espanhol que acabou de chegar. No ataque, Eric Osvaldo e Renato Kaiser, sim, ele
que não veio pro Fluminense no início do ano e deve estar maluco para fazer um gol na equipe do Fluminense depois da rejeição que o nome dele teve por parte da torcida. Escalação da equipe do Fluminense, tá? Provável. Por quê? Por que é provável? Porque um galerão não viajou, meu amigo. Vamos lá, tá? Que não viajaram e seria normal até ter viajado. Samuel Xavier, que tá voltando de lesão, deve estar disponível para terça-feira contra o Lanús. Thiago Silva, René, Freitas, Martinelli, Nonato, todos esses que eu tô falando agora, tudo poupado. Ganso, que tá lesionado, Lúcio Acosta e Everaldo. Aliás, faltou um, né? Soteldo. Esses daí não viajaram para lá, tá? E você percebeu já pela conta que dá para escalar um time facinho, né? Samuel, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Nonato e Acosta, Soteldo e Everaldo. Eu não sei se ele vai com esse time aí, faltaria um ponta, né? Já que Canobi e Serna foram pra lá, mas enfim. Eu coloquei na tela os que são titulares, tá? Da equipe do Fluminense. E eu acho que eles não vão jogar. Acho que eles viajaram e acho que não vão a campo, não. Talvez o Hércules. Vamos lá, vamos tentar montar a equipe do Fluminense, mas acho que os três não irão jogar, vão ficar só no banco, Canobi, Serna e Hércules. Vamos ver. Na lateral direita, possivelmente Guga. Acho que se o Guga... Se o Samuel Xavier não tivesse condições de jogar na terça, aí ele iria de Fidelis, mas o Guga de contrato renovado, 4 anos de contrato. Enfim. Na zaga, Igor Rabelo e Ignácio, tá? Os dois zagueiros. O Igor Rabelo só pode jogar o Brasileirão. Foi titular, essa foi a zaga titular quando o Thiago Silva e Freitas não jogaram. Acho que o Ignácio tem potencial para roubar a vaga do Freitas, mas não é o que se vê ainda. E na lateral esquerda, sem o René, o titular é o Gabriel Fuentes. Júlio Fidelis e Wagner viajaram para lá, os dois ali de 18 anos, mas não devem ser titulares, pelo menos não de início, me surpreenderá. Acho que quem tem alguma chance é o Júlio Fidelis. O Wagner acho que tem pouquíssimas chances. E aí pro meio de campo, quem que viajou, tá, do Fluminense? Viajaram Otávio, Bernal, Hércules, Lima, Thiago Santos... Acho que dá pra botar o Thiago Santos nessa conta aí. Acho que é isso. E aí, assim, vamos lá. Se a gente considerar que o Hércules não jogaria, ele vai de Otávio e Bernal. Que eu acharia muito mais normal ir jogando assim contra o Vitória no Barradão do que contra o Corinthians dentro de casa. Tá? Só pra poder já deixar claro esse ponto aí já. Até porque a equipe do Vitória é uma equipe que joga meio que espelhada ali num 4-2-3-1, que o Fluminense costuma jogar, né? Costumou jogar em outros momentos. E é um time que ataca muito pelo lado direito, que é onde o Fuentes vai ter que, dessa vez, o Fuentes não vai ser liberadão para atacar, vai ter que ficar um pouco mais preso ali. E aí eu quero ver como é que vai ser. Os caras usam muito o cruzamento, tentam essa bola longa também, quando estão sendo pressionados na saída de bola. Não acho que o Fluminense vai pressionar muito a saída de bola. Vamos ver como é que vai ser. Eu não gosto de Otávio e Bernal. Acho que força muito o Otávio na saída de bola. E o Otávio não é um camisa 10. Ele vai girar a bola, ele vai tentar encontrar espaço. Agora, se o Vitória subir marcação e o Otávio tiver que sair bola lá atrás, vai pecar, porque na hora de encontrar um jogador um pouco mais à frente, ele não vai ver nem Ganso, nem Lúcio Acosta. Os dois estão fora do jogo. Acho que ele vem com o Lima pelo meio e dizem que tem uma micro chance do Lescano jogar, né? Não como titular, talvez. Se for... Eu vou ficar muito curioso se não foi por causa da pergunta que eu fiz lá na Argentina. O Renato tava tipo assim: cara, você perguntou do Lescano, agora eu nem lembrava que tinha esse maluco aqui, cara. Chama aquele malandro lá, vai jogar o próximo. Eu vou começar a achar que era isso, que ele não lembrava que existia o Lescano, e depois que eu perguntei, ele lembrou que existia. Mas enfim, deve ser Lima aqui nesse meio de campo, né? E no ataque ele tem os dois pontas, mas acho que ele vai de Santi Moreno, Riquelme e Keno. E aí eu acho que ele vai largar o Riquelme titular, tá? Acho que ele vai largar o Riquelme titular. Talvez com... Ou não também, né? Pode vir um Keno e Santi Moreno. Acho que desses três, ele escala 2. E centroavante, Germancano, obviamente, é o titular da partida. Vamos torcer pro Germancano fazer um gol, né? Vim grandão contra o Lanús, né? Seria uma boa? Acho que seria uma boa. Deixa eu falar, inclusive, aqui, falando em seria uma boa, das odds da KTO, cara. Porque a KTO vai ter para esse jogo a volta da gloriosa chance extra. O que você precisa fazer? Ó? Você vem aqui, ó, e bota em promoções. Aqui, ó. Pum, promoções.
Já apertei aqui, ó. Vai vir chance extra de até R$50. Mudou, hein? Então subiu de 25 para 50. E você vai vir aqui no se cadastrar, vai estar escrito aqui alguma coisa assim, aceito participar. Apertou aqui, você já vem para uma seleção de Brasileirão. Aí eu selecionei essas daqui, tá? Você precisa fazer uma aposta com 3 seleções ali, com 3 itens do Campeonato Brasileiro. E essa odd precisa dar mais de 3. A minha odd, por exemplo, deu 6,49. Que é ambos marcam em Ceará e Bahia. O Bahia, então, é um time muito ofensivo. Ambos marcam em Botafogo e Atlético Mineiro. Tô apostando no entretenimento gerado pela equipe do Botafogo no Brasileirão. São 2 odds não tão simplesinhas de acontecer. Odd 2, odd 2,28. E vi valor assim, o Vitória não fazer 2 gols. Eu não fui nem no gol do Fluminense dessa vez não, porque o Fluminense não tem feito muito gol, né? O Fluminense dos últimos 5 jogos fez 2 gols contra o Bahia só. Para ser mais preciso, na verdade, na informação, o Fluminense tomou 1-0 do Lanús, 1-0 do Corinthians, 1-0 do Bahia, empatou 0-0 com o Santos e fez 2-0 no Bahia no outro jogo. Então, não é exatamente... Não fui nos gols do Fluminense, fui no total de gols do Vitória. Vitória não fazer 2 gols. E aí vim aqui, ó, Brasileirão chance extra. Só apertar em meu bônus, Brasileirão chance extra. Isso quer dizer que vou botar R$40 aqui nessa aqui, tá? Ousei porque tô indo bem e esse dinheiro não vai me fazer falta. Se essa aposta bater, essa múltipla bater, eu ganho R$260. Se ela não bater, eu tenho direito a fazer outra aposta com R$40. Eles me dão esse bônus, entendeu? E aí vou vir aqui, um golzinho do Germancano, cara. Deixa eu ver aqui, cartões para marcar, artilheiros. Aqui tá para fazer 2 ou mais gols, né? Aí você me complica, Cateu. Aqui, ó. Aqui no para marcar é mais fácil, né? Para marcar, vamos ver aqui, Cano. Deixa eu pesquisar que vai ser mais fácil. Germancano para fazer um golzinho, tá pagando R$4,10. Eu vou botar R$10 aqui e vamos embora que hoje Germancano acaba a zica do Germancano, se Deus quiser. Beleza? Lá na KTO você tem boas odds, mas lembre-se de se cadastrar utilizando o link que tá aqui na descrição. Isso ajuda bastante a gente. A KTO sabe que você veio aqui pelo Raiz Tricolor. E claro, também lembre-se que é para maior de 18 anos e você precisa ser responsável, jogar aquilo que você pode perder, como se fosse uma brincadeira. Não é o menor sinal de vício, é pra parar, é pra procurar ajuda, não é essa a intenção, beleza? Então é isso, galera. Não se esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tem Vitória e Fluminense hoje, a partir das 4 da tarde a bola rola. E você sabe que a maior cobertura de tudo acontece aqui no Raiz Tricolor, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!